Boa noite a todos. Mais um dia, né? Mais uma quinta-feira de estudos na Fraternidade Francisco de Assis, Casa Bezerra de Menezes. E a gente deixa aquele recado, né? Que aquele que gostar da aula, né? Que dê um like, que divulguem, né? Que se inscrevam no nosso canal para que todos, né? Possam ter essa possibilidade de conhecer os trabalhos que a Casa realiza. No nosso canal, a gente pode ter a oportunidade de ver os trabalhos que são realizados aqui, online e presencial. Seria, assim, um prazer, né, nós termos todos esses que estão nos assistindo, né, sentados aqui conosco, compartilhando, né, de todos esses trabalhos que a Casa proporciona. E, na noite de hoje, nós já vamos estudar o nosso triângulo índigo, né? O azul índigo. No mês de maio, nós estudamos o azul celeste. E hoje é o índigo. O índigo é uma cor que nos remete à sua própria virtude, que é o equilíbrio, que é o que todos nós esperamos, né, adquirir na nossa vida, né? É criarmos essa linha tênue, né, que é a linha do meio, nem tanto céu, nem tanto terra. Essa cor traz isso para a gente. E é uma cor também, ela é anti-inflamatória, ela é uma cor que nós podemos utilizar para infecções na garganta, nos ouvidos, nos olhos. É uma cor que ativa glândulas no nosso cérebro, principalmente, né, a nossa glândula hipófise, ativa o tálamo, ativa o hipotálamo. E uma das doenças que estão, vamos dizer assim, se propagando, infelizmente, é o Alzheimer. E ativar essas partes do cérebro ajuda as pessoas que precisam ainda vivenciar essa situação de uma forma mais amena, né? O que mais que nós podemos falar do índigo? O que relembra vocês a cor índigo? Isso é muito importante, a gente puxar de nós o que aquela cor nos remete no nosso dia a dia, observar a nossa casa, se a nossa casa tem esses tons, se nos agrada ou não. Isso também é importante a gente avaliar. E um outro dado sobre essa imagem do triângulo é que ele nos ajuda a fazer a meditação, né? A entrar dentro de nós e nos vermos realmente quem nós somos. Porque a gente não cria máscaras. E o trabalho de meditação aflora isso da gente. E quando a gente usa uma cor fria, né, porque a cor índigo, né, ela está naquela cromia, né, o azul claro, né, o azul celeste, né, o azul celeste, o índigo e o violeta são cores frias, mas não é frieza, é aquela cor que vai trazer para a gente o que a gente espera, né, que é o equilíbrio. E como é que vai o equilíbrio na vida de vocês? O que vocês acham que a gente pode fazer para trazer o equilíbrio para o nosso dia a dia? Através da alimentação, através de uma boa atividade física, através de caminhadas, de idas à natureza, né? Porque a natureza está dentro da gente. Todos esses elementos estão dentro de nós. Se eles estiverem harmonizados, ao redor também estará. E o planeta está precisando disso, que a gente traga essa harmonia. E cada um de nós é responsável por isso. Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos a passeio. Nós viemos com um grande propósito de evoluir. E a gente evolui e carrega, né, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, façam esse exercício cotidianamente. Tenham como hábito, né? Eu falo de protocolos, né? Que a gente crie um protocolo diário, que a gente possa inserir dentro das nossas orações a oração para nós, trazer esse equilíbrio para nós primeiro, para que a gente possa ser veículo de, vamos dizer, disseminar isso para o próximo, ok? E vamos agora ao nosso Bhagavad. O nosso Bhagavad Gita, que é Mensagem do Mestre. E quem é esse mestre? Nós estamos caminhando para nos tornarmos um dia mestre de nós mesmos. Quando a gente descobrir que nós somos capazes de fazer tudo. E o Bhagavad, na lição de hoje, que é o capítulo 8,
o caminho para a divindade suprema. E é sempre bom a gente ler o preâmbulo. E o preâmbulo diz para nós assim: Deus está sempre presente em tudo, vivificando e iluminando todos os seres. Quem se deixa iluminar pelos raios da sabedoria, torna-se sábio. A sabedoria divina nele é uma força viva que conduz ao conhecimento da imortalidade. Somos seres imortais e esquecemos disso, mas o Bhagavad nos faz refletir sobre essa, vamos dizer, dessa nossa proposta, da nossa condição. No item 19, ele diz assim, eu vou ler o 18 para que a gente possa entender o propósito. No princípio de cada dia bramânico, emergem todas as coisas da invisibilidade, fazendo-se visíveis. Quando, porém, começa a noite bramânica, todas as coisas visíveis dissolvem-se e tornam-se a ser invisíveis. Esta multidão de seres que faz esse movimento, tendo existido antes, manifesta-se com o despertar do novo dia e desaparece necessariamente ao chegar à noite, para ressurgir com o alvorecer do novo dia seguinte. Então, se nós estamos trabalhando o despertar dessa divindade dentro de nós, nós olhamos essa passagem como essa mudança que a gente faz. Aqui ele fala dia e noite, e eu passo para vocês para a gente pensar como eu estou no plano físico, né? Estou aqui no plano físico, e à noite a gente, quando dorme, não parece que estamos mortos, né? O nosso batimento cardíaco é mais suave, né? Então, a gente já faz um exercício diário para entrarmos na noite, para entrarmos num novo dia, né? Num dia que para nós ainda é mistério, né? A morte, por mais que a gente estude as questões espiritualistas, a gente não acha que, como é que vai ser? Será que realmente isso tudo que eu leio? Né? Então, aqui ele te estimula a pensar, né, na vida e no desencarne, e no retorno do espírito, porque aqui ele fala quando você novamente vivenciar o dia, logo em seguida você vivencia a noite. Então, é esse ir e vir do espírito, né? É o encarnar e o desencarnar. É entender que nós estamos aqui por um momento, mas é um momento divino. Aproveitem esse momento, porque a gente não sabe quando a gente vai retornar, né? E não sabe quando retornar, como encontraremos o planeta Terra. Se a gente já comenta que o planeta está num momento tão pesado, né? Mas que nós podemos transformar esse momento num momento leve, quando a gente faz essa permuta, né? E eu digo sempre assim, nas minhas orações, e quando eu tenho oportunidade de conversar com alguém, para lembrar da oração de São Francisco. O que São Francisco diz para a gente? Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz, onde houver ódio, que eu leve o amor. Isso já é a mudança. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Então, ele está trazendo isso para a gente fazer essa mudança. E a gente faz uma mudança de frequência vibratória. Então, o planeta vai vibrar de uma outra forma. Por que o planeta tem que vibrar em ódio, em tristeza, em angústia e rancor? Por quê? Já se perguntaram? Porque quando a gente fica aborrecido, o que a gente deixa no ambiente onde a gente se encontra? Então, vamos transmutar isso para que esse dia e noite, né, seja suave. Ok? Então, essa é a mensagem do Bhagavad. Eu espero que a gente possa, no nosso cotidiano, relembrar essas passagens, né? Porque ela não é só minha, não é do Bhagavad. Várias religiões estão passando essas informações. Então, eu vejo que o planeta Terra ele está mudando, apesar das pessoas sentirem ele pesado, né? Você nota que as pessoas estão querendo mudar.
E nós somos células importantes dessa mudança. Agora nós iremos aprender um pouco mais sobre mediunidades e médios através dessa apostila que foi escrita pela nossa irmã Narci Castro de Souza. Nós iniciamos hoje o item 14, que se chama incorporação. E a pergunta número 1 da nossa apostila é: o que vem a ser a incorporação? O espírito assume todo o corpo do médium? É uma pergunta. E a resposta é não. Se, ao se vincular por um fio fluídico no chakra cardíaco ou umbilical, exerce através dos plexos nervosos relacionados a estes chakras o comando do corpo de um médium que, de acordo com sua predisposição física, poderá ficar inconsciente ou consciente. No caso em que fique consciente, como acontece na maioria dos casos, o médium sente que não domina perfeitamente seus movimentos, fica parcialmente sem o controle de suas reações físicas, mas, se fizer um esforço de vontade, pode neutralizar o contato mediúnico. É comum, após o desligamento da entidade, o médium esquecer parcialmente o que através dele foi dito. Então, o que vem a ser a incorporação? É a ligação entre o médium e o espírito comunicante. E é bom lembrar que todos nós somos médiuns, todos nós temos uma mediunidade. E existem vários tipos de mediunidade. A maioria de nós conhece mais a mediunidade de efeito, Quando a pessoa fala, quando a pessoa tem aquela sensibilidade, de ver o que está acontecendo no ambiente. Mas existem N maneiras, da mediunidade se expressar. E ela se vincula, o espírito, ele se vincula ao médium aqui através de 2 chakras, ou o chakra cardíaco, que está sendo ligado ao nosso mentor, ao nosso irmão espiritual de luz, ou quando ele se liga através desse fio fluídico com o nosso chakra umbilical, que em geral são irmãos de vibração bem baixa, São ditos os obsessores. E a mediunidade, ela tem que ser trabalhada para que o médium possa identificar essas sensações e ter o controle, para não deixar que um espírito obsessor, um irmãozinho desavisado, venha trazer para aquele médium problemas, situações que as pessoas, às vezes, quando desconhece essa mediunidade, acham até que a pessoa está tendo uma crise de loucura através dessas ligações. Então, por isso que é muito importante que a gente estude, que a gente entenda como isso acontece e como a gente pode controlar. Aqui na casa, nós temos uma orientação de quando nós sentirmos algum desconforto nessa área umbilical, que a gente visualize um cinturão de luz dourada para cortar essa ligação. E o que a gente faz? A gente entra em oração para que esse irmãozinho possa ser encaminhado e se desligar da gente. Mas quando é um irmão de alta vibração, que o coração parece que dispara, porque o nosso chakra cardíaco dispara de uma forma que deixa a gente, às vezes, até eletrizados, é um irmão espiritual. E os exercícios de desenvolvimento mediúnico faculta a gente, eu digo faculta porque depende do estágio de cada um, fazer essas conexões, que vai auxiliar não só a si, como aquelas pessoas a qual a gente está buscando dar uma orientação, dar um auxílio,
alguma pergunta, vocês façam no final da aula, tá? Para que a gente possa continuar essa temática e tirar alguma dúvida que possa ter ficado, ok? Nesse momento, para mim é um momento muito especial, porque esse livro aqui, também escrito pela Narcy, que é Projetando Luz, que é um guia do aprendizado espiritual, ele é um livro básico para os nossos estudos. Por que eu digo básico? Porque ele vai passar para nós orientações sobre esses corpos que nós temos. Nós não temos só esse corpo físico, nós temos outros corpos energéticos. E como esses corpos energéticos precisam ser tratados, como eles se expressam, né? Então, esse é o caminhar desse livro. Então, ele nos auxilia a esse crescimento. Aí a gente junta com a cromoterapia, junta com esse estudo do que é ser médium, né? E ajuda a fazer um corpo para que a gente possa se sentir mais capaz de vivenciar o que está acontecendo aí fora. Que a gente não deixe que essas coisas penetrem na nossa vida e façam com que a gente seja pessoas mais tristes. A gente tem que estar sempre sorrindo, sempre feliz, mas é porque está dentro do coração, né? Então, esse livro, ele passa para a gente essa forma de ver, né? De ver a vida, porque nós não somos só esse corpo físico, né? Como eu mencionei. E o item de hoje é personalidade, individualidade e fantasma do umbral. Vocês vão ver que os nossos estudos, eles criam uma corrente. Quando a gente fala de equilíbrio, quando a gente fala de Bhagavá, quando a gente fala de mediunidade, esse estudo, ele se fecha. Ele traz para a gente respostas que, às vezes, a gente acha que isso aí é meio fora desse contexto, né, do mundo físico. Mas entender o que é personalidade, o que é individualidade, faz parte não de um jogo, né? Mas de uma trilha a caminhar. Então, a personalidade, isto é, o conjunto de veículos renováveis do espírito, que são esses corpos, é o físico, o astral e o mental inferior, ao chegar a um ponto de desenvolvimento tal que possibilite o espírito, através dele expressar toda a sua possibilidade, terá cumprido a finalidade para a qual foi criado. Então, nós temos a nossa personalidade, ou o nosso ego, né? E nós temos a nossa individualidade. E, através da personalidade, é que nós vamos adquirindo experiências para que possamos levar para o nosso espírito, que sim, esse é imortal, esse, em cada encarnação nossa, é o mesmo. Os outros veículos é que são perecíveis, que é o físico, o mental inferior e o astral, eles se renovam a cada encarnação. Então, mas são eles que nos dão a possibilidade, eles são um mecanismo que nos auxilia a fazer esse crescimento do espírito. Vejam bem, as tristezas, as angústias, as raivas, esses cortejos, né, vamos dizer assim, de males, né, que nós costumamos alimentar no nosso dia a dia, eles impedem que a nossa individualidade cresça. Então, qual é o nosso propósito? De eliminar esses sentimentos para que o nosso espírito, né, numa nova encarnação, ele venha com conhecimento vivido em plano físico, porque nós viemos para o plano físico para aprender. Aqui não é o planeta escola, não é aqui que a gente aprende, né? E a personalidade é esse veículo que nos ajuda a adquirir esse conhecimento. Antes de ser um instrumento dócil e perfeito, através do qual o espírito plenamente atue
em todos os planos inferiores do seu habitar, ela, a personalidade, se constitui verdadeiro adversário no que concerne aos interesses do espírito. Então, é voltar ao que eu falei da oração de São Francisco, né? É esses dois lados, né? Que você tem, Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz, onde houver ódio, que eu leve o amor. Então, você vê o ódio, no momento em que você sabe lidar com as tristezas, com as raivas, né, do nosso cotidiano, que o planeta está jogando isso em cima de nós, né? E nós temos que ser capazes de compreender que tudo isso é reversível. A gente não pode alimentar, né? Então, preconizar sempre bons livros, bons estudos, bons filmes, tudo isso acalma o espírito, isso ceda a gente. E faz com que a nossa personalidade ela vá se burilando, porque ela, entendendo todo esse processo, ela leva para o espírito o que Francisco pede para a gente o tempo inteiro na sua oração, que ele diz, né, que no momento em que você tiver o domínio, você ama para ajudar o próximo. Não é isso que o Francisco diz no final? Ele usa muito o quê, né? Então, pensem nisso. A gente tem que estar conectado, né? É a frase do momento, né? Você tem que se conectar com. Então, se conecte com coisas boas. Em realidade, é um ser fadado à extinção, a personalidade. É apenas o reflexo distorcido e imperfeito da individualidade que lhe transmite a vida. Porque a centelha divina do Cristo habita em nós, é o nosso espírito que é imortal. Então está aqui. No momento em que nós entendermos que isso aqui é quase que vou usar um termo vulgar, a carta na manga, para que a gente tire na hora e use, não, eu não posso ser assim, eu não posso ter esse tipo de sentimento, porque isso não vai me ajudar a ir adiante. Porque eu já adquiri conhecimento em outras vidas também, a gente traz conhecimento de outras vidas. E ela fica armazenada, porque, como é dito aqui no livro, é um veículo que ele se renova através das experiências colhidas, e toda vez que você reencarna, é o mesmo. Já a personalidade não, ela vai se dissolvendo. E é ela que faz com que você, na vida seguinte, tenha determinados tipos de problemas de ordem física, de ordem emocional, porque você, na vida anterior, você não resolveu. E por que não resolver agora? Para que na próxima vida nós tenhamos oportunidades diferentes de aprendizado. Que a gente não fique nesse círculo vicioso de vir sempre repetindo a mesma história. É olhar para a personalidade, é verificar aquilo que você tem que te incomoda, aquilo que você tem que incomoda o outro, né? Porque o outro é um termômetro para a gente. Quando o outro chega perto de nós e diz assim, mas que você hoje está muito agressivo, você parar para ver, mas por que ela disse isso para mim? O que foi que eu fiz? Como é que eu estou me comportando? É um termômetro o outro. Alguns dizem até que quem não gosta da gente é o melhor termômetro, né? Porque ele desaponta mesmo os nossos defeitos. A gente pode não gostar, né? Mas é ele quem diz para nós o que a gente precisa. A vida diz para nós o que a gente precisa e a gente não consegue ver. Nós ainda temos, vamos dizer assim, uma faixa nos nossos olhos que nos impedem de ver aquilo que a gente precisa ver além das aparências, não é isso? Então, aqui eu li, né, que em realidade é um ser fadado à extinção, porque nós vamos retirar de nós todos esses sentimentos. É apenas um reflexo distorcido. No início de sua atuação no reino humano, essa individualidade não consegue manejá-la, quer dizer, não consegue manejar a personalidade. A individualidade fica ali, vamos dizer assim, aguardando que a personalidade modifique. Mas a individualidade não consegue remanejá-lo, porque isso é de fórum íntimo, é de cada um, né? Durante um longo período de sua
de suas manifestações, ela é como que um ser distinto e nada revela, ou quase nada, da divindade que ela alimenta. Desconhece tal vínculo e se julga o único ser existente. Quer dizer, em geral, a gente pensa que nós já somos isso, né? Esse ser que trabalha, adquire conhecimento, adquire objetos, e a pessoa fica ligada ao quê? Aquilo que é perecível, aquilo que, quando ela parte daqui, ela não leva. A gente não leva nem o corpo físico, nem isso. Então, ela fica presa a isso e esquece de que a individualidade precisa ser alimentada. Quando revestida de um corpo físico carnal, a personalidade, num estágio de materialismo, que é o meio em que esteja vivendo lhe induz, crê que com o cessar da vida física desaparece. Muitos dizem assim, eu vou fazer assim porque eu vou morrer. Isso fica para trás, né? Então, começa a realizar coisas sem perceber que isso tem uma consequência. Tudo que a gente faz tem uma consequência, o bom e o ruim, né? A vida é a lei do retorno. Quer uma coisa boa? Alimente. Você quer que a árvore dê frutos? Dê a ela tudo aquilo que ela precisa para ela crescer. Da mesma forma, o egoísmo, se você alimenta o egoísmo, ele vai crescer. Então, vamos prestar atenção no que a gente quer que cresça em nós, né? Se aquele animal feroz ou aquele animal mais dócil. Então, a gente vai alimentar aquilo que a gente quer e vai colher de acordo com aquilo que a gente alimentar. Tá? De certa forma, assim acontece, pois se acha tão grosseiramente ligada a este corpo mais denso que só experimenta a sensação de existir quando possui um. Num degrau acima, já dizendo espiritualista, o aumento de sua sensibilidade a faz contatar e conscientizar o veículo logo acima do físico, que é o astral, que é o veículo das nossas emoções. Que hoje em dia é a coisa mais, que a gente diz assim, é mais difícil, né? Eu controlar as emoções, mas é um exercício. Neste estágio, já se julga imortal e crê numa vida espiritual, que é a vida no plano astral. E aqui a gente fala de plano, né? Fica uma atenção para nós na matéria desse livro, onde a gente estuda os planos e os corpos, porque nós estamos em plano físico e em corpo físico. Então, a gente consegue se ver. Quando a gente trabalha o plano astral, né? Quando a gente trabalha em plano astral, a gente trabalha em corpo astral, no corpo das nossas emoções. Então, fica aí assim, vamos dizer, um chamado, né? Para as nossas próximas aulas, né? Quando a gente retornar para o início do livro, nós estudarmos os planos e os corpos com mais intensidade, para que essa matéria fique mais concisa na nossa mente. E julga ser esta a verdadeira vida de sua pátria de origem. Deleita-se na vivência através de um corpo mais sutil que tem uma liberdade muito maior do que o corpo pesado de carne. Sonha e constrói através dos sonhos cidades ideais neste plano astral, templos, escolas, hospitais, e aí permanece como se vivesse num verdadeiro paraíso. Ao retornar, novo corpo, sente nostalgia daquelas paragens amenas, onde, quando mais preparado através de serviços, minorava a situação de irmãos seus que, em desequilíbrio, aportavam a tais sítios após o desencarne. Neste plano, e também no plano mental inferior, existem hierarquias copiando, embora de uma forma justa, o esquema do plano físico, a que ainda se sente vinculado e para o qual também se satisfaz em retornar. Através de leis e regras, condiciona-se a um processo harmonioso e este processo vai possibilitando ao espírito, aos poucos, ir se fazendo pressentir.
Então, vocês verifiquem como o desenvolvimento dos nossos corpos nos auxilia tanto no plano superior, quanto no nosso retorno ao plano físico. Vamos falar do fantasma do umbral. O fantasma do umbral nada mais é do que a personalidade egoísta, egocentrada. O umbral é o limiar da verdade que nos chega quando os canais que ligam a personalidade ao espírito se desobstruem. Nesse limiar, quando o véu cai e o sol da divina verdade nos revela a vida, esses veículos transitórios e renováveis deixam de ser o monstro deformado que tiraniza o espírito, para, anulando-se completamente, o servir totalmente submisso a essa verdade que finalmente se manifesta. Então, vocês veem que tudo é necessário, né? Passar por esses processos nos faz entender, né, que essa personalidade pesada, ela vai se desligando, ela vai se desfazendo, né, para dar a luz ao nosso espírito que é imortal. E essa vinculação, esse fantasma que está aí, ele simplesmente deixa de existir, que é o propósito nosso, né? Deixar de que essa personalidade não represente mais nada no nosso ser, e sim a nossa parte espiritual. E nós fazermos da personalidade um novo instrumento, né? Aquele instrumento que você pode apontar e dizer assim, tudo aquilo que eu vivenciei na personalidade hoje me ajudou a ser o ser que eu sou hoje. Então, ele foi importante, né? Porque são as vivências na carne, no corpo físico, que nos ajudam a entender o processo. Por que encarnamos? Porque a gente pode perguntar, por que eu vou encarnar? A gente vai encarnar ainda para aprender, porque ainda não aprendeu. Porque se tivesse aprendido, como diz lá no Bhagavad, a gente não precisaria retornar. Aquele que me reconhece como ser divino, como sábio, não precisa reencarnar. Essa foi uma das partes finais que nós lemos no Bhagavad. Aí vocês entendem como o nosso estudo ele fecha um ciclo, né? Se a gente prestar atenção nas pontas, nos detalhes, a gente consegue entender que tudo é uma coisa só. Tudo trabalha para o mesmo propósito, para a nossa evolução espiritual. E obrigada pela atenção, por vocês estarem aqui, por vocês estarem também do outro lado, né? Se gostaram da nossa aula, deem um like, acessem, né, o nosso canal, dê um cliquezinho lá no sininho, né, para que a gente possa perceber se o que a gente passa realmente ressoa com vocês. Se isso traz para vocês uma nova forma, um novo olhar de se entender e valorizar a vida aqui, nesse momento, porque nós não sabemos quando iremos retornar. Se iremos retornar, como iremos retornar. Tá? E muito obrigada. E até o próximo encontro.